O meu nome é Carlos Lopes e retomamos agora este webinar para falar na segunda parte sobre ventilação mecânica. Depois da doutora Lígia ter apresentado eh, as noções sobre o ARDS e de termos ouvido falar sobre a experiência da ventilação nos doentes com Covid-19, vamos então agora, na próxima meia hora, falar de ventilação mecânica. Vamos rever as bases fisiológicas, os modos ventilatórios e algumas particularidades da ventilação nos doentes com ARDS. Em primeiro lugar, importa discutir as causas de insuficiência respiratória. Temos três grandes grupos. Os doentes que têm perda de via aérea, os doentes que têm falência de bomba ventilatória e, por último, os doentes com falência pulmonar. E a falência do pulmonar engloba não só patologia do parênquima pulmonar, nomeadamente ao nível dos alvéolos, brônquica e também da vasculatura pulmonar. Passando agora à falência do pulmão, está relacionada com patologia sediada nas unidades de trocas gasosas e compreende múltiplos mecanismos. O mais frequente são alterações da relação ventilação-perfusão, que no limite pode evoluir para shunt intrapulmonar. Há, por outro lado, outras patologias que cursam com aumento do espaço morto alveolar e ainda compromisso da difusão, sendo importantes também para o desenvolvimento de insuficiência respiratória. A lesão pulmonar muitas vezes obriga a um aumento das necessidades ventilatórias, o que vai provocar um desequilíbrio, sobretudo em doentes com uma diminuição da reserva, e leva ao desenvolvimento de uma disfunção mecânica com padrões respiratórios paradoxais. Isso vai levar a um aumento da impedência do sistema respiratório, que vai interagir com a resistência, com compliance e com o desenvolvimento de PIP intrínseco ao nível da mecânica ventilatória do nosso doente. Por outro lado, o shunt intrapulmonar, como falei, resulta do desenvolvimento de alterações graves da ventilação-perfusão, é, no fundo, uma alteração limite da ventilação-perfusão e caracteriza-se por uma hipoxémia que é refratária à administração de oxigênio. Requer o recrutamento alveolar, pode ser efetuado de várias maneiras, nomeadamente por aspiração brônquica, drenagem torácica ou diminuição da pressão intra-abdominal. A lesão pulmonar difusa, muitas vezes heterogénea, e, portanto, sendo as zonas do pulmão afetadas de forma não consistente, obriga, muitas vezes, ao recrutamento com pressão positiva no final da expiração com níveis elevados. Registra-se, então, um aumento marcado da pressão transpulmonar e prolongamento do tempo inspiratório para tentar melhorar a oxigenação. Assim consegue-se um recrutamento de regiões colapsadas, de alvéolos que não estavam a ser ventilados e uma melhoria da oxigenação. Por outro lado, nos casos em que a insuficiência respiratória decorre da falência de bomba, está envolvida a via complexa da respiração, que parte do centro respiratório, que é o chamado controlador da bomba, os nervos centrais e periféricos, e que depois vão ter os efetores, que não são mais do que os músculos respiratórios e todos os outros componentes da parede torácica. Múltiplos mecanismos podem decorrer de doenças que afetam a bomba ventilatória e muitas vezes, frequentemente envolvidos estão obstrução brônquica, compromisso da compliance ou um aumento das necessidades ventilatórias. Isso vai fazer com que haja uma sobrecarga em termos ventilatórios e que, ao ultrapassar a reserva da bomba ventilatória, desenvolve-se um processo de falência com fadiga dos músculos respiratórios
e culmina com a exaustão dos músculos respiratórios. Um mecanismo importante a destacar, de proteção na lesão pulmonar aguda, é a vasoconstrição hipóxica pulmonar. E a vasoconstrição hipóxica pulmonar é importante porque vai ser um meio de defesa contra a hipoxémia. Assim, temos a vasoconstrição hipóxica pulmonar como um mecanismo autorregulador da vasculatura pulmonar, que na presença de uma lesão pulmonar vai aumentar a resistência vascular em zonas hipoventiladas, alvéolos menos arejados. O fluxo sanguíneo é então desviado para outras zonas bem ventiladas, como é visível aqui, e conseguimos assim uma melhoria da oxigenação, melhorando a relação ventilação-perfusão. A autorregulação da vasculatura pulmonar pode estar comprometida nos doentes que estão submetidos a altas concentrações de oxigênio ou após o recrutamento de alvéolos hipoventilados. No fundo, os objetivos da ventilação mecânica não são mais do que uma melhoria das trocas gasosas, quer por controlar a eliminação ou washout do dióxido de carbono, e por outro lado melhorar o compromisso de oxigenação. Por outro lado, tem também uma função muito importante, que é o repouso dos músculos respiratórios. Na insuficiência respiratória temos dois grandes componentes, que são a oxigenação e a ventilação. A oxigenação, através do suporte ventilatório, podemos intervir através da aplicação do PIP, não é mais do que uma pressão expiratória positiva, que vai permitir o recrutamento alveolar e da administração de altas concentrações de oxigênio através da traqueia do doente. E, por outro lado, o outro componente, da ventilação, podemos intervir através do fornecimento de um volume corrente e da frequência respiratória. Tendo sempre em conta que um doente submetido à ventilação mecânica invasiva tem risco de desenvolver uma lesão pulmonar induzida pelo ventilador e, portanto, é um suporte que também tem as suas... temos que ter algumas precauções ao estarmos a fazer este suporte de órgão a um doente crítico. Passando então agora aos vários componentes e aos parâmetros importantes na aplicação de ventilação mecânica invasiva. Os primordiais serão o volume corrente e a frequência respiratória. E temos então que um doente com patologia pulmonar aguda, uma lesão pulmonar aguda, muitas vezes tem uma produção aumentada de dióxido de carbono e um compromisso da ventilação alveolar. É, portanto, importante mantermos esse equilíbrio e usarmos o suporte ventilatório para manter esse equilíbrio. E importa também termos em conta o espaço morto e que, no limite, zonas do sistema respiratório que não participam nas trocas gasosas, o que constitui um espaço morto, podem ter um componente importante e que temos que entrar em conta, com cerca de 2,2 ml por quilo de peso ideal. A ventilação alveolar e o espaço morto estão interligadas e, portanto, quando nós temos volumes correntes muito reduzidos e quase a igualar este espaço morto, podemos comprometer a ventilação alveolar e a eliminação de CO2. Apesar de um aumento da frequência respiratória e de assegurarmos a manutenção do volume minuto, se tivermos um espaço morto muito importante, isso vai nos comprometer a nossa ventilação do doente. Por isso, nós temos que determinar sempre um volume mínimo, um volume corrente eficaz mínimo, que será sempre acima do dobro do calculado para o espaço morto e, portanto, mesmo nas ventilações ultraprotetoras, sempre acima dos 4,4 ml por quilo de peso ideal ou, em todas as orientações internacionais, à volta dos 6 ml por quilo, que devem ser cada vez mais personalizadas de doente para doente, conforme a sua patologia. O volume corrente está muito interligado com o stress ventilatório, ou seja, a tensão desenvolvida pelas fibras do pulmão em resposta à pressão e, portanto, pela strain, pela deformação do tecido devido ao volume. E temos que ter em conta que realmente,
que o maior driver da strain e do stress ventilatório no sistema respiratório será a pressão transpulmonar aplicada, que será não mais do que a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, que serão os drivers para o volume corrente que nós vamos aplicar acima da capacidade residual funcional do doente. É muito importante, então, ventilarmos o nosso doente em segurança e a pressão estática no final da inspiração vai ser um surrogate marker da pressão alveolar. A pressão alveolar é a que se relaciona melhor com o risco de barotrauma e, portanto, para fazermos uma ventilação protetora do pulmão, é importante mantermos essa pressão no final da inspiração abaixo dos 30 centímetros de água. Isto depois vai interatuar com a mecânica ventilatória de todo o sistema respiratório, nomeadamente com o volume corrente, com o PIP, com o desenvolvimento do PIP intrínseco e com o compliance. E já num trabalho, num estudo âncora publicado em 2000, que é o estudo Barman, os volumes correntes eram limitados a 6 ml por quilo, sobretudo nos doentes com ARDS. E a pergunta que se põe hoje em dia é: qual o limite até onde podemos baixar o volume corrente para termos uma ventilação cada vez mais protetora? Temos que ter em conta, então, a ventilação alveolar e temos um balanço entre uma estratégia de ventilação com baixos volumes correntes e, por outro lado, até onde é que podemos ir ser permissivos com a acidemia e com uma acidose respiratória. Assim, o PSCO2-alvo vai depender, então, da acidose metabólica, da componente da acidose metabólica que vai determinar o pH, e, por outro lado, do nível basal do doente, se ele já tem uma acidose respiratória crónica ou não. Assim, podemos determinar os nossos níveis de PaCO2-alvo e determinar estratégias de ventilação protetora dentro do âmbito da hipercapnia permissiva. Nós não temos que normalizar os valores, as trocas gasosas. Nós temos que adequar as trocas gasosas ao nosso doente, mesmo que mantenhamos sempre algum nível de acidose respiratória. As doenças obstrutivas graves são um exemplo paradigmático da atenção que nós temos que ter a este balanço entre baixos volumes correntes e pH baixo, e nestas doenças realmente podemos ser um bocado mais permissivos em termos de volume corrente. O outro componente importante em termos de ventilação é a frequência respiratória, e a frequência respiratória vai servir de compensação aos baixos volumes correntes e, portanto, aumento da frequência respiratória, e assim vamos conseguir manter a mesma ventilação por minuto. O tempo expiratório tem que ser outro componente importante e terá que ser adequado ao tempo e ao volume corrente a expirar, e até um ponto de equilíbrio que será definido pelo equilíbrio de pressões entre a pressão do doente e o PIP extrínseco que vamos determinar. No final, o que nós queremos é atingir um equilíbrio no final do tempo expiratório entre o tempo expiratório e a constante tempo expiratório do sistema. E a constante não é mais do que a relação entre a resistência e a compliance, e que vai nos permitir quantificar a velocidade da expiração. Assim conseguimos determinar, de um modo muito fácil, qual o equilíbrio atingido para conseguirmos, num tempo expiratório limite, insuflar o volume corrente que nós temos determinado para atingir os nossos alvos de trocas gasosas. Por outro lado, temos que ter em atenção, se o tempo expiratório for inferior a 2 vezes a constante, aí podemos assistir ao desenvolvimento de hiperinsuflação dinâmica e de PIP intrínseco, com todos os perigos daí decorrentes. E então é importante termos em conta até onde podemos subir a frequência respiratória máxima para compensar a outra componente do volume minuto, que é o volume corrente. Nos doentes com ARDS, felizmente a maioria dos doentes que necessitam de volume correntes baixos, nós temos uma constante de tempo expiratória também diminuída, o que nos permite então ter frequências respiratórias altas. Normalmente temos doentes com pulmões com compliances baixas e, portanto,
que a expiração pode ser diminuída até um mínimo que permita realmente termos uma frequência respiratória elevada. Fatores para o desenvolvimento de hiperinsuflação dinâmica. Temos o tempo expiratório e o volume de ar expirado. E, portanto, temos que ter em atenção, sobretudo nos doentes com obstrução brônquica, para o desenvolvimento de hiperinsuflação dinâmica, como podemos ver aqui neste gráfico, vai ser progressiva e que pode ser facilmente determinada ou avaliada através da determinação do PIP intrínseco. Portanto, nos doentes com asma brônquica DPOC, é importante mantermos frequências respiratórias mandatórias baixas para contrabalançar o desenvolvimento da hiperinsuflação dinâmica. A obstrução brônquica nestes doentes pode ser compensada, então, por um aumento do volume corrente relativo. Lembrar que estes doentes têm uma compliance normal ou até aumentada e, portanto, não será um problema trabalharmos com volumes correntes mais elevados. Outra componente importante na parametrização da ventilação mecânica será então a pressão expiratória positiva. E essa pressão expiratória positiva vai servir para termos uma reabertura dos alvéolos colapsados, como é visível aqui. No ARDS muitas vezes temos o baby lung e então temos, sobretudo na região dorsal do pulmão, todo este colapso dos alvéolos. É importante então nestes doentes aplicarmos uma pressão expiratória positiva para conseguir a reabertura dos alvéolos colapsados e um aumento do recrutamento alveolar. Isso vai nos permitir melhorar a relação de ventilação-perfusão e conseguimos então, indiretamente, aumentar a capacidade residual funcional, melhorar a compliance, melhorar a oxigenação e, por outro lado, ao evitar que os alvéolos estejam sempre a abrir e a fechar, diminuir o risco de atelectrauma. Esta estratégia tem um nome, Open Lung Strategy, e, portanto, baseia-se em manter o pulmão aberto. Qual é que é o perigo? O perigo é nos alvéolos que estão preservados, que não estão colapsados, a ocorrência de sobredistensão. Isto é mais importante ainda nos doentes com bolhas, com pneumotórax ou pneumomediastino, em que o risco de barotrauma está aumentado. E pode também haver um aumento do espaço morto que vai ainda agravar o quadro de insuficiência respiratória. Os doentes com ARDS, lesão pulmonar aguda, geralmente necessitam de PIPs elevados e consegue-se estabelecer uma relação linear com a gravidade do compromisso de oxigenação. PIPs até 5 cm de água, o chamado PIP fisiológico, não tem grandes efeitos adversos, nomeadamente em termos hemodinâmicos. Temos que ter algum cuidado, sobretudo nos neurocríticos, com o risco de agravarmos a hipertensão intracraniana. O PIP, a aplicação de PIP tem efeitos hemodinâmicos, por um aumento da pressão intratorácica, e como vemos neste esquema, o aumento da pressão intratorácica, sobretudo nos doentes cujo débito cardíaco está dependente do preload, ao nível do ventrículo direito, pode diminuir esse preload e comprometer depois o débito cardíaco nestes doentes. Por outro lado, isto vai se passar também ao nível do preload do ventrículo esquerdo por diminuição do preload e, portanto, podemos ter também esse problema. Por outro lado, nos doentes que estão bem preenchidos, que têm uma volemia assegurada, estabilidade hemodinâmica, nós conseguimos então, por diminuição da pressão transmural ao nível do ventrículo esquerdo, até melhorar o compromisso da função sistólica do ventrículo esquerdo, sendo uma boa opção nos doentes, assegurar a estabilidade volémica nestes doentes e fazer com que o débito cardíaco não esteja dependente do preload, que isso pode então conduzir realmente a baixo débito. Como é que nós titulamos então o PIP? Qual o PIP ideal para o nosso doente, sobretudo o doente com ARDS com compromisso de oxigenação? É clássica a aplicação de tabelas de PIP FIDO2 e que já tínhamos visto naquele trabalho do estudo ARMA
e como se vê aqui pela tabela, em que realmente progressivamente vamos aumentando o PIP e o FIDO2 consoante a gravidade da hipoxémia. Por outro lado, titular o PIP para a melhor compliance e monitorização da mecânica ventilatória, assegurando sempre que trabalhamos em segurança com driving pressures abaixo de 14 cm de ar. Por outro lado, o slope ou a forma da fase inspiratória da curva de pressão pode-nos também dar essa ideia da sobredistensão ou do potencial de recrutabilidade deste pulmão, e a pressão transpulmonar no final da expiração, que, sendo útil, é pouco usada porque implica a medição da pressão esofágica. Por outro lado, a imagiologia, como vemos aqui, neste estudo de Gattinoni, em que conseguimos ver o recrutamento com diferentes níveis de PIP, e hoje em dia está-se a começar a desenvolver também o estudo da tomografia de impedância elétrica real-time para o recrutamento alveolar e a titulação do PIP. Vemos então aqui o uso da curva pressão-volume e, no fundo, a ideia de guiarmos a titulação do PIP pela curva de pressão-volume é tentarmos, nesta fase da curva em que a compliance é melhor, da curva inspiratória, estabelecermos aí o nosso nível de PIP. Sabemos que aqui o recrutamento vai aumentando e, portanto, na zona de melhor compliance será aqui que conseguimos uma melhoria de oxigenação e conseguimos o que está aqui demonstrado neste esquema, que é passar de um alvéolo colapsado para um alvéolo que permite realizar as trocas gasosas de uma forma eficaz. E então, o que é que nós temos que ter em atenção à terminação da pressão no final da expiração? Temos que estar atentos ao desenvolvimento, então, de um PIMP intrínseco. Isso vai-nos, muitas vezes, sobretudo durante os períodos de ventilação espontânea ou assistida, o desenvolvimento do PIP intrínseco vai fazer com que haja um esforço maior para o doente desencadear o ciclo respiratório e, portanto, vai haver períodos de assincronia e um aumento do trabalho respiratório pela existência do autopip. E, portanto, temos que estar atentos, sobretudo nos doentes com DPOC, com asma brônquica sob ventilação mecânica, ao desenvolvimento de pressão expiratória positiva no final e que realmente pode-se melhorar com uma parametrização de frequências respiratórias mais baixas. E, portanto, aqui no outro esquema podemos ver então qual é que é o efeito do PIP intrínseco e depois qual é que é a outra estratégia, é aplicarmos então um PIP externo que vá permitir que o doente tenha só este nível de esforço para desencadear o ventilador e, portanto, conseguir ter uma melhor adaptação e prosseguir o desmame ventilatório. Mais uma vez, falamos então da pressão crítica para abrir o bronquíolo e que realmente nos doentes com asma brônquica ou DPOC, muitas vezes a aplicação extrínseco é aditiva ao PIP intrínseco e criando o risco para o trauma. Nesses doentes nós temos que estar muito atentos ter ou não aditiva ao PIP intrínseco e, portanto, criarmos este ponto de equilíbrio aqui através da aplicação de um PIP externo. A relação IE é muito importante e o normal é ser 1:2 até 1:1,5, com uma fase inspiratória cerca de 1/3 do tempo total do ciclo. Nas doenças obstrutivas, nós conseguimos diminuir a relação IE graças à diminuição da frequência respiratória, de maneira a prolongar o tempo expiratório e assim minimizar o risco de desenvolvimento de PIP intrínseco. Nos doentes com ARDS, em compliance está diminuída, o aumento da relação IE vai nos permitir melhorar a oxigenação através da melhoria do recrutamento alveolar por um aumento da pressão média das vias aéreas e, portanto, é bastante importante nestes doentes nós temos quase uma relação IE invertida.
com um aumento da pressão média intratorácica, que temos que ter algum cuidado. Lá está, se o doente não tiver uma volemia assegurada, pode haver algum compromisso hemodinâmico por diminuição do preload. Estes doentes, também para uma boa adaptação ao ventilador, requerem, na maior parte dos casos, sedação profunda e até por vezes paralisia muscular. O trigger é importante, sinaliza o início da entrega de pressão positiva, pode ser por tempo, nos modos controlados, de pressão, o doente causa diminuição da pressão no circuito ventilador, 1, 2 centímetros abaixo do nível de pressão no final da expiração, ou então o mais utilizado hoje em dia por fluxo, em que o ventilador detecta uma discrepância entre o fluxo inspiratório e expiratório. É o mais usado atualmente e tem um menor tempo de reação, o que vai aumentar muito o conforto do doente. Os modernos ventiladores e os novos algoritmos dos modos ventilatórios permitem até fazer um uso combinado dos dois. Outro parâmetro importante é a ciclagem, que no fundo termina ao final da entrega de pressão positiva e a abertura da válvula expiratória. Nós vamos determinar então a sensibilidade do trigger expiratório, pode ser um valor absoluto de fluxo ou uma percentagem do peak inspiratory flow e pode ser determinado por tempo, por fluxo ou por pressão. Quando é o tempo, nós podemos ajustá-lo através então da parametrização do tempo inspiratório, da frequência respiratória ou da relação IE. Em termos de pressão, pode ser uma fração da percentagem do peak flow ou então um valor fixo. O ciclo respiratório, os modos ventilatórios são definidos por trigger e por ciclagem. O ciclo respiratório mandatório pré-definido pode ser regulado por volume ou por pressão e executado pelo ventilador. Se for num modo controlado, o trigger é sempre definido por tempo. Se for num modo assistido, o trigger está de acordo com o esforço inspiratório que o doente apresenta e que é percepcionado pelo ventilador para desencadear então uma insuflação. Como eu já disse, os modos ventilatórios, a entrega da pressão positiva pode ser regulada ou por volume ou por pressão, e a escolha do modo ventilatório deve basear-se sempre nos objetivos que nós definimos em termos de trocas gasosas e, por outro lado, pela experiência do operador. Devemos ventilar sempre o doente com o modo com que estamos mais familiarizados. Por outro lado, a adaptação do doente há que ter em conta. Muitas vezes é necessário hiperventilação mecânica ou overdrive, quando queremos que o doente faça o mais possível o que está parametrizado no ventilador, ou por outro lado, pelo uso de fármacos sedativos e mesmo paralisantes, sobretudo no início da ventilação. Temos aqui então neste esquema quais as diferenças entre a ventilação por volume em termos de curva de pressão, em termos de curva de fluxo aqui constante e depois em termos de ventilação por pressão controlada, em que temos realmente um fluxo aqui já desacelerante. E no fundo o que nós temos que ter em conta é que, mais importante do que o modo como ventilamos o doente, a escolha dos parâmetros é muito mais importante que o modo ventilatório. Agora, falando do volume controlado, classicamente um dos modos mais utilizados, a variável independente de um volume controlado é o volume corrente, a variável dependente aqui vai ser a pressão que temos que ter em conta para assegurar aquele volume. E temos que ter em conta para não atingir pressões para além da segurança. Parametrização vai ser o volume corrente, o volume minuto, frequência respiratória, a relação IE, pode ou não haver a parametrização de uma pausa inspiratória que funcionará como um segundo nível de PIP mais alto para melhorar a oxigenação, o PIP e a fração de oxigênio. A análise da curva de pressão vai permitir inferir a mecânica ventilatória, quando, como neste caso, temos um fluxo constante e aí vai nos permitir realmente termos uma análise correta da mecânica ventilatória. Por outro lado, outro modo clássico, a pressão controlada, aqui a variável independente é a pressão e a variável dependente é o volume ou fluxo. Neste caso temos um fluxo desacelerante, muitos doentes conseguem se adaptar muito bem à pressão controlada. Por outro lado, é importante termos em conta que há melhoria, à medida que vamos melhorando a patologia, o processo patológico de base do doente, a compliance tende a melhorar e muitas vezes começamos a ter o doente com uma pressão excessiva.
Portanto, temos que ter limites de alarmes de volume aqui muito apertados. Portanto, e as propriedades mecânicas do sistema, nomeadamente o tempo inspiratório, temos que ter sempre em conta para evitarmos, ou por um lado a hipoventilação, ou por outro lado pressão excessiva, com um risco aumentado de barotrauma. Outros modos ventilatórios, como a PRVC, volume controlado regulado por pressão, presente noutros fabricantes de ventiladores com outros nomes, e com a Draeger, por exemplo, com Autoflow, em que temos uma regulação mista de volume e pressão. Utiliza combinações de variáveis, o trigger e o controle, e garante uma pressão constante durante a inspiração para obtermos um volume corrente-alvo. Ajusta a pressão a cada 3 ciclos, quer à resistência, quer à compliance do respiratório, e é muito importante sermos muito cautelosos na definição do limite superior de pressão. A grande diferença entre o controlado e a pressão regulada e a PRVC tem a ver com a possibilidade de avaliação da mecânica ventilatória em volume controlado e tão fácil em PRVC por causa do ajuste de pressão automático que o ventilador faz. Portanto, aqui, quando nós queremos criar frequentemente a mecânica ventilatória, é muito mais fácil termos o doente. Outras vantagens da serão, sobretudo, termos uma economia das pressões. Pressão assistida, então, temos aqui, passamos para modos agora mais, em que realmente já no âmbito de processo de desmame do doente, que assistem à atividade dos músculos respiratórios e diminuem o trabalho respiratório. Por outro lado, temos que ter cuidado que excessos de pressão de suporte podem aumentar o risco de sincronias, como vemos aqui, com um triggering ineficaz. Portanto, temos que avaliar quando temos este tipo de assincronias, se estamos a dar muito suporte, se por outro lado temos autopip que possa então estar a dificultar o desencadear da insuflação pelo doente, ou então um triggering que tem que ser ajustado. Há então outros modos ventilatórios, são modos avançados duplamente controlados, em que conseguem, desde que o doente é intubado até à extubação, controlar o doente. É outra componente importante de um circuito ventilatório, a umidificação, que é essencial, sobretudo com concentrações de oxigênio tão elevadas, e, portanto, é importante, quando ventilamos em duplo circuito, temos um filtro EPA no ramo expiratório para nos proteger e um circuito fechado para permitir a aspiração sem risco de aerosolização, numa época em que temos tantos perigos de contágio. Por outro lado, é importante também avaliarmos o espaço morto do circuito, a compliance e a resistência. Outra componente importante, a monitorização dos alarmes. Temos que nos focar sempre muito nos alarmes de volume, nos alarmes de pressão, e vemos aqui como é que nós, de uma forma rápida, conseguimos monitorizar toda a mecânica ventilatória. Dupla pausa durante o volume controlado, com fluxo inspiratório constante para a avaliação passiva da mecânica do sistema respiratório, e só assim conseguimos ventilar os nossos doentes com segurança. E isso é mais importante quando temos uma diminuição da compliance e um atingimento heterogéneo da patologia, como é o caso dos doentes com ARDS. Neste implica termos uma ventilação protetora e, como eu já tinha falado, referido o estudo Barman, menos que 6 ml por quilo de peso ideal. Cada vez estamos a ir mais além e hoje em dia já se fala de ventilação ultraprotetora, sobretudo quando associado a técnicas extracorporais de oxigenação. Por outro lado, é importante também termos pressões de platô inferiores a 30 cm de água no final da inspiração, driving pressure, que também nos vai dar uma ideia da compliance do sistema para aquele volume corrente que nós estamos a utilizar, e por outro lado, termos em atenção que estes doentes com lesões pulmonares graves, hipoxémicas, necessitam de recrutamento e de titulação do PIP. E nós temos que ter noção do preenchimento dos alvéolos por todos os detritos inflamatórios, como se vê aqui neste esquema, e por outro lado, a curva de pressão-volume, a zona mais compliant, onde nós queremos ter o nosso PIB e o nosso recrutamento do doente. O grande perigo nestes doentes é realmente a ocorrência de lesão
induzida pelo ventilador, lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Temos vários tipos de lesão, quer por barotrauma, quer por atelectrauma, e, portanto, temos que ter uma parametrização muito responsável e muito equilibrada para diminuirmos o risco de ventilação induzida pelo ventilador. As últimas guidelines publicadas da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, no fundo, vêm dar uma evidência forte a ventilarmos com pressões de platô abaixo dos 30 cm de água e, por outro lado, nos doentes com ARDS grave, segundo a classificação de Berlim, com PFs abaixo dos 100, usar a ventilação em prono pelo menos 12 horas por dia para melhorar a capacidade residual funcional de oxigenação. Este esquema é um esquema publicado nesse artigo do JAMA de 2018 e que realmente faz uma súmula em que partilha uma grande evidência nas várias gravidades do ARDS, que a gravidade é classificada em termos de hipoxémia, e quais são os nossos passos, no fundo, para garantir uma ventilação eficaz em termos de oxigenação e segurança. Portanto, ventilamos com volumes correntes à volta dos 6.000 litros por quilo de peso e com pressões de platô abaixo dos 30. Não há receitas acabadas, cada vez mais nós temos que ter parametrização da ventilação mecânica, sobretudo nestes doentes, personalizada, e depois, à medida que que se vai agravando a hipoxémia, portanto, termos um curso de paralisantes musculares e tentar mesmo o prone com todas as razões de segurança para evitar desrecrutamento por uma eventual desconexão do tubo. Por outro lado, pensar depois em técnicas de resgate, em que, quando temos hipoxémias refratárias, como técnicas extracorporais. Para além desses, temos outras medidas adjuvantes, como a restrição de fluidos, que tem que ser, requer uma avaliação ecocardiográfica frequente destes doentes, avaliação do débito cardíaco também em tempo real. Muito obrigado. Vamos então agora abrir aqui um bocadinho um espaço de perguntas. Eu tenho aqui uma série delas, e se calhar começava já eu, em relação a fazer a pergunta à doutora Sónia André, porque ela falou, portanto, do decúbito ventral no contexto da ventilação invasiva. Eu queria lhe perguntar se não acha que nós, por alguma evidência que tem surgido, não é assim uma evidência muito robusta, mas até depois de ter falado com alguns colegas espanhóis, há muita gente que está a usar, portanto, o proning, o decúbito ventral, mesmo numa fase de ventilação não invasiva. Numa coisa que agora se tem chamado self-proning, que dá muito menos trabalho do que aquele proning que vocês estão habituados a fazer. E portanto, eu perguntava-lhe se acha que faz algum sentido, quer dizer, como complemento àquilo que falou, e eu concordo inteiramente com o seu fluxograma, do alto fluxo primeiro, que se não responde depois à ventilação, neste in-between, a ventilação não invasiva, neste in-between, será que o decúbito ventral aqui, pelo doente, não poderá também dar aqui alguma ajuda? Nós verificamos, ou temos acompanhado portanto, o conhecimento relativamente à patologia. E, na verdade, esta situação da evolução entre os fenótipos existe. Portanto, numa fase precoce, em que já existe, na verdade, uma hipoxémia e que se pode considerar grave ou moderada, nós podemos então, numa fase em que o doente ainda não tem outros critérios para se avançar para uma ventilação invasiva, mantê-lo em ventilação espontânea com outras técnicas de oxigenação. Neste caso, podemos não ter os infiltrados típicos de um ARDS, que isso não deixaria margem para o fazermos. Mas, atendendo a que nesta fase inicial há muitas alterações que se justificam pelas alterações de ventilação-perfusão, também aí faz sentido fazer o prone no sentido de melhorar
as áreas portanto, perfundidas, ou melhor, perfusão das áreas ventiladas e mesmo da distribuição do volume a nível pulmonar. Portanto, faz sentido iniciar o prone ainda nessa fase que consideramos precoce e em que o próprio doente pode fazer por períodos mais curtos. O que está até indicado é fazer 2 períodos, cerca de meia hora por dia e faz sentido e os doentes na verdade melhoram e vê-se quase de imediato a nível da saturação. Portanto, eu concordo. Também concordo. Em relação a este conhecimento que temos tido, agora a pergunta era para a doutora Lígia Pires, acho tem sido fantástico aquilo que temos vindo a aprender sobre este evoluir digamos, de fases, a fase hiperaguda, a fase indolente, enfim, este trend desta situação. Aquilo que eu queria perguntar à doutora Lígia, que é exatamente para evitarmos, digamos, a fase em que só nos resta entubar e ventilar invasivamente, enquanto a gente está a oxigenar só o doente ou a fazer alto fluxo ou ventilação não invasiva, o que é que nós poderemos fazer mais, como terapêuticas, eventualmente farmacológicas, para tentarmos evitar que aconteça esta transição, porque eu acho que isso seria o ideal, quer dizer, se nós, pneumologistas, pudéssemos contribuir para esta situação que era reduzir ao máximo os doentes que nós temos que intubar. Mas para aí temos uma janela de oportunidade que se calhar para alguns casos é curta e temos que recorrer a todas as nossas, enfim, as nossas intervenções, não só o alto fluxo e a ventilação não invasiva, o CPAP, etc. Mas o que é que nós podemos fazer aqui mais, para além dos antivíricos? Será que há aqui alguma coisa que nos está a faltar, alguma coisa que nós podemos intervir do ponto de vista farmacológico para tentar que não haja esta situação catastrófica final? O que é que a Lígia acha? É assim, nós do ponto de vista farmacológico tem havido um grande entusiasmo. O problema que tenho tido é que nos diversos protocolos que eu tenho visto, e mesmo no meu hospital, começou-se numa fase em que se estavam a fazer vários fármacos ao mesmo tempo, nomeadamente o lopinavir, a hidroxicloroquina. Em alguns doentes, por acaso não fizemos, mas também está preconizado o uso de anticoagulação, a enoxaparina, em dose terapêutica. O que eu penso é que eu não consigo ter uma opinião, porque os estudos, houve um estudo do lopinavir que foi um estudo negativo, mas depois há quem defenda que foi um estudo negativo porque tinha poucos doentes. Em relação à hidroxicloroquina, faz algum sentido do ponto de vista fisiopatológico, mas também ainda não temos um estudo com uma evidência. Eu acho que só posso responder a essa situação mais, olha, se calhar daqui a uns meses. Umas semanas, se calhar no próximo webinar. Mas nós temos estado a fazer, eu não vou mentir. Nós todos os dias, o nosso protocolo terapêutico já foi mudado algumas vezes. E a grande diferença é pôr lopinavir, porque o ideal era pôr o remdesivir. O remdesivir. Mas não se arranja. Não conseguimos, não está disponível. É o único que mostra alguma evidência. Se tivéssemos a possibilidade, seria essa a nossa primeira escolha. Só que não temos disponível. Como não temos disponível, qual é que é o grande problema do lopinavir? Para além de não existir a evidência, dá imensa diarreia aos doentes. A hidroxicloroquina também. E o Covid também dá diarreia. Nós temos tido os doentes, pelo menos os dos cuidados intensivos, todos diarreia. É complicado. Depois temos alterações hidroeletrolíticas decorrentes dessa situação. Depois temos que alimentar os doentes e isso juntamente com alguns fenómenos de refeeding, com hipofosfatémidos. Portanto, nós quando fazemos a terapêutica de um doente destes é um desafio, digo já. Para além de depois, como são doentes que estão muito tempo ventilados, temos depois as pneumonias associadas ao ventilador, mais antibióticos, prevenir, pois isso é a pergunta de $1 milhão, acho que ninguém sabe.
Exatamente. Para já, nós gostávamos, mas olha, eu sou, não devia estar a dizer isto, mas eu sou como o Donald Trump, eu sou a favor da hidroxicloroquina, mas isso é uma opinião pessoal. Claro. Evidência ainda não existe. Uma pergunta também para as duas, eu não sei se depois o Dr. Carlos Lopes também quiser participar aqui um bocadinho neste painel, era em relação à vossa experiência destes fenótipos, quer dizer, eu acho que acho que toda a gente acredita que eles existem, o Gattinoni diz, e a gente tem que acreditar, não é? Mas eu confesso que das séries todas que foram publicadas, a única que fala destes fenótipos é agora uma publicada pelos espanhóis, que foram os últimos a entrar nesta situação, e de facto não fiquei com um bocado de dúvidas sobre qual é a percentagem, quer dizer, de acordo com os doentes que chegam a intensivos depois da intubação, se têm uma ideia de como é que será este perfil em Portugal, da vossa experiência, quais são os doentes que vos aparecem mais? São os fenótipos L ou os fenótipos H ou é um mix? Quer dizer, não sei se querem comentar alguma coisa da vossa experiência. Posso comentar em relação à admissão em cuidados intensivos, já estão presentes alterações que se enquadram mais no fenótipo H. Portanto, já com o padrão da RDS que se está, pelo menos, a instalar ou a ser mais evidente. Notamos, numa fase inicial, que há dúvida, porque alguns sim mostram uma compliance ainda adequada, ou que permite fazer volumes melhores, a resposta à PIP não é assim uma resposta tão evidente, portanto tudo nos leva a crer que se calhar aí predominam as alterações de ventilação-perfusão e não tanto o shunt, não é? Portanto, há essa evidência, mas é tudo, ainda é muito, não é assim muito clara. Nós vamos vendo, vamos palpando, agora, quando chegam aos cuidados intensivos, eu acho que as manifestações são predominantemente do fenótipo H. No meu caso, tenho algo que eu noto, é que doentes com comorbilidades, nomeadamente, por exemplo, tenho um doente que desde que entrou que está a fazer diálise, hemodiafiltração, e era um doente que tinha um fenótipo L. Se fosse um doente que não tivesse insuficiência renal, logo à partida, provavelmente se calhar não tinha tido uma evolução tão grave. Tive outro doente que entrou com fenótipo L e nós tivemos várias dúvidas porque de facto era um doente sem dispneia, mas nós começámos a ver a hipoxémia a avançar e acabámos por optar por entubar e ventilar, e foi um doente que numa semana evoluiu de já ventilado de fenótipo L para fenótipo H. Por isso... E estávamos a fazer a terapêutica que eu falei, e isso não o impediu de evoluir de fenótipo L para fenótipo H. Por isso é um pouco frustrante. E agora, outra situação que temos tido, eu acho que só no futuro é que também vamos ter a resposta, é o desmame destes doentes é muito difícil. Eles ficam ventilados por muito tempo. Porque nós parece que estamos a observar a história natural da doença e não conseguimos impedi-la, o que é um pouco frustrante. E estamos a fazer suporte de órgão. Há alguma experiência que vocês tenham ou que tenham conhecimento que cá em Portugal se estejam a utilizar anti-interleucinas, portanto anti-L1 e L6, que é uma coisa que alguns colegas, sobretudo com quem eu falei, espanhóis, mostraram casos em que havia uma resposta positiva, não sabemos se não tivessem feito, se também não tinha essa resposta positiva, mas eu vi alguns exemplos de ataques assustadores com opacidades extensíssimas e
e PAFIs baixíssimos que, depois de terem iniciado, era sobretudo com o anti-L6, penso que é o tocilizumab, uma coisa assim do género. Eu estou com um colega meu que diz que estes nomes parece que vieram do Senhor dos Anéis, são nomes tão difíceis de dizer. Nós, no meu serviço, ainda não tivemos nenhum doente com perfil para iniciar, porque isso é um perfil específico, há uma série de critérios. E é um medicamento também com muitas reações adversas, não se pode dar a todos os doentes. Nós, por acaso, sempre pedimos, isso é um um medicamento que é utilizado para outras doenças e está disponível no meu hospital, mas nunca tivemos nenhum doente com perfil para o iniciar. Portanto, não lhe sei dar feedback, tem uns critérios muito, muito restritos. Exato. Não sei se a Sónia no Porto ou o Carlos Lopes querem fazer algum comentário sobre estas outras intervenções. Eu queria-me só fazer umas perguntas, tenho alguma curiosidade se já utilizaram algum vasodilatador pulmonar, nomeadamente o Iloprost. Não. Ainda não, mas é o único medicamento que nas linhas de orientação da Survive Sepsis Campaign que eles recomendam, que dizem que tem algum benefício, mas também ainda não utilizamos. Não, também não. E preconizam o inalado. Pois, eu já vi isso escrito até por causa daqueles eventos trombóticos que descrevem muito, não é? Não sei qual é a vossa experiência. Portanto, tem-se atenção à hipocoagulação. E o que se tem feito é realmente colocar a enoxaparina em doses terapêuticas, quando há sinais de hipercoagulabilidade. Portanto, isso sim. Em relação também ao óxido nítrico, que também é usado em alguns ARDS, há alguma experiência sobre o seu papel como resgate em algumas situações? Tem lido alguma coisa sobre isso? Não é recomendado. Não? Também não demonstrou benefícios. De facto, de todos os fármacos, os únicos que mostraram benefícios, portanto, foi o Ilioprostio e o Remdesivir. Os únicos que têm alguma evidência, mais nenhum teve alguma evidência de mostrar benefícios, mas mesmo assim são mesmo estudos muito, muito iniciais, portanto ainda estão a decorrer. Na Alemanha é o que estão a usar neste momento. Aliás, recentemente no webinar entre a RCA e a ATS, o colega alemão falou nisso, mas ele próprio não emitiu nenhuma opinião, disse que estavam a usar, mas no âmbito de um ensaio randomizado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ou... Pronto, eu estive a ouvir a discussão atentamente e realmente acho que muitas das estratégias são o que nós já utilizamos outras etiologias da ARDS, portanto uma ventilação protetora do pulmão. Acho que a grande diferença aqui do que eu tenho ouvido dos colegas, nomeadamente a experiência da Lígia, é o prolongar da ventilação. Realmente são dias e dias em que não se vê um evoluir da situação inflamatória do pulmão e, portanto, torna as coisas muito mais complicadas e com, se calhar, até citocinas com outros órgãos e outros crosstalk, não é? Entre o pulmão e os outros órgãos, que nós já vemos noutras patologias, mas aqui com a tempestade de citocinas eu acho que é muito mais grave. Uma pergunta após três sobre o papel da traqueostomia precoce. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem nem pensar, sei que em Inglaterra estão a fazê-lo ao 3º dia. Qual é que é a vossa opinião? Ora, a traqueostomia é um procedimento de risco, não é? Relativamente à exposição aos aerossóis. Mas
Também se sabe que a traqueostomia é um procedimento de rotina quando se prevê uma ventilação prolongada e um difícil desmame ventilatório, porque vai haver uma miopatia associada aos cuidados intensivos e à ventilação prolongada e o desmame difícil, e tudo isso faz crer que devíamos antecipar ou planear realizar a traqueostomia. Mas, na verdade, há esse contemporizar, eu acho que mais pelo receio de avançar para um procedimento que também expõe os profissionais de saúde. Exatamente. Acho que é essa a questão e acabamos por não o fazer tão precocemente. A Lígia e o Dr. Carlos Lopes querem comentar alguma coisa sobre isso? Parece-vos, faz sentido aquilo que os ingleses querem ou querem nos propor, que é fazer isto mais precocemente? Eu não sei qual é o argumento, mas parece-me que o argumento que a doutora Sónia André está a colocar, que é o risco deste procedimento. Aliás, eu já ouvi colegas a dizerem que é aconselhava que seja um procedimento, digamos, clássico, de otorrino, enfim, feito por alguém com muita perícia nesta área, exatamente por todo o risco que se está a colocar. E eu não só penso nesse risco, digamos, do procedimento em si, como também a posteriori, quer dizer, não sei se ventilar estes doentes com um tubo endotraqueal versus ventilar o doente por uma traqueostomia, aquele estoma, eu não sei até que ponto é que também não pode ser por ali uma fonte de aerossolização, quer dizer. E o problema das traqueostomias, eu por acaso uma vez vi uma apresentação na altura que era o presidente da ESICM, do António Presenti, e ele disse-me uma coisa que me fez pensar, que eu vejo muitas vezes acontecer, e que ele disse que é cada vez que nós fazemos uma traqueostomia, temos que pensar não só no presente, mas no futuro. E no futuro, nós sabemos que há muitos doentes que morrem com complicações da traqueostomia, especialmente quando vão para as enfermarias. E acho que se a Inglaterra está a fazer isso, provavelmente, eu espero que o rácio enfermeiro-doente seja grande, porque os doentes... Porque assim, os doentes não podem ficar para sempre nos cuidados intensivos, até encerrar o estômago. E o transferir estes doentes e este volume de doentes para as enfermarias traqueostomizados vão criar um novo problema. Portanto, eu espero que eles tenham acalculado isso. Uma questão que eu também vos queria perguntar, uma vez que nós não temos esse conhecimento, eu hoje estava a assistir à conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde, e eu acho que ouvi o secretário de Estado dizer que neste momento os cuidados intensivos em Portugal têm uma taxa de ocupação à volta de 50%, 54%, acho eu. Portanto, penso que não deve ser muito diferente do habitual. Quer dizer, nas vossas unidades, nos vossos centros hospitalares, é isso que têm notado? Quer dizer que neste momento as unidades de cuidados intensivos, quer as vossas, quer as dos outros colegas, estão, digamos, numa situação tranquila e que nos vai fazer poder respirar com tranquilidade nas próximas semanas? É assim, nós não estamos numa situação tranquila, estamos numa situação expectante. Nós aumentámos muito a nossa capacidade, mas não nos podemos esquecer de uma coisa: as cirurgias foram canceladas. Nós estamos assim porque o bloco operatório só está a fazer cirurgias urgentes. E por isso nós não podemos continuar indefinidamente assim. Portanto, a pergunta que tem que se fazer é como é que vão ficar as unidades de cuidados intensivos quando começarmos em plena atividade de todos os hospitais? Exato. Acho que é muito importante nesta altura criar circuitos e que, como estamos numa fase em que temos uma certa acalmia e que as pessoas ainda não estão num pico,
Eu acho que neste momento é a oportunidade, porque, como a Lígia diz, nós vamos ter que continuar a tratar dos nossos doentes crónicos, dos doentes agudos, que têm surgido muito menos quantidade, porque as pessoas estão confinadas. A partir do momento que haja, vai voltar o trauma, vai voltar o neurocrítico, e, portanto, todos esses doentes, depois, juntamente com Covid, vai ser, eu acho, bastante mais complicado. Sim, uma coisa que nós notamos muito é que não há trauma, é impressionante. Nós, neste momento, o que nos entra na urgência são AVCs, embolias pulmonares. Trauma não existe, porque as pessoas estão em casa. Pronto, tivemos umas pessoas que iram do escadote, alguns acidentes em casa. Acidentes de viação praticamente não existem. Isto é impressionante, dá que pensar, não é? Exatamente. E o que condiciona muito nestes casos o libertarmos camas de cuidados intensivos é o facto de termos ventilações prolongadas, não é? Que eles vão surgindo, mesmo que devagar, mas ficam e ficam muito tempo. Muito bem, eu não sei se há mais alguns comentários ou algumas questões, mas não havendo, eu daria por encerrado mais uma brilhante sessão, mais um brilhante webinar da Sociedade Portuguesa de Pneumologia dedicado ao doente crítico, e queria dar os meus parabéns à doutora Lígia Pires, à doutora Sónia André e ao doutor Carlos Lopes pelas brilhantes apresentações. Penso que vamos ter uma segunda parte desta sessão dedicada, digamos, ao manejo do ARDS, a mecânica e a interação doente-ventilador, que vamos deixar para uma próxima oportunidade, e agradecia a atenção de todos os colegas que estiveram a assistir e, mais uma vez, incitava-os a enviarem as perguntas para o e-mail da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, porque apesar de esta não ser uma sessão que está a decorrer em tempo real, nós teremos todo o gosto, a doutora Lígia, a doutora Sónia, o doutor Carlos Lopes terão todo o gosto em responder a algumas questões que surjam. E muito obrigado mais uma vez.